Então, essa questão que surgiu lá mais ou menos em 2002, quando foi lá suspenso nos Estados Unidos, um trabalho que estava sendo conduzido, que era um trabalho do mais alto nível de evidência científica que a gente pode esperar. Era um trabalho duplo cego, randomizado, multicêntrico, placebo controlado, e que tinha um N muito elevado de mulheres. Era aproximadamente, se eu não me engano, 16.800 mulheres, aproximadamente, que estavam sendo avaliadas nesse trabalho. E aí eles começaram a perceber que um determinado grupo desse trabalho, desse artigo, as mulheres estavam aumentando em 26% a incidência de câncer de mama, aumentavam ali em aproximadamente 41% a incidência de AVC, que era uma coisa muito grave, do meu ponto de vista, até muito mais grave do que a questão do câncer de mama, mas a questão é que o câncer de mama tem esse estigma relacionado ao câncer, né? Tanto é que tem pessoas aí que não gostam nem de falar essa palavra, não dão a doença ruim ou qualquer outra coisa, dão outro nome para esse problema. E aumentavam também em 29% a incidência de infarto. E, obviamente, por questões éticas, tiveram que interromper esse trabalho para verificar o que estava acontecendo ali. E o que eles perceberam é que naquele grupo que estava tendo problemas, aumentando aí a quantidade, a incidência de AVC, a incidência de infarto e a incidência de câncer de mama, eram 2 medicamentos que estavam contidos ali. Um deles se chamava Premarin, aquelas mulheres que hoje aí estão beirando aí os 50 anos de idade, que é a idade que eu tenho hoje, as minhas, né, da mesma idade que eu, até mais velhas um pouquinho, elas podem se lembrar desse medicamento. Se chamava Premarin. Inclusive, a minha mãe chegou a tomar nessa época, prescrita por um professor de faculdade em endocrinologia que eu tinha, na época. E esse Premarin, o significado dele em inglês é de Pregnant Mare Urine, como eu coloquei aqui na tela para vocês. Então, significa urina de égua grávida. Então, o que a indústria fazia? A indústria ia lá, pegava as éguas, e para aqueles que estão duvidando disso que eu estou falando, eu estou trazendo aqui algumas fotos. Deixa eu ver. Não, tirei a foto daqui. Pois é. Mas eles pegavam éguas prenhes, éguas grávidas, davam diuréticos para essas éguas, faziam a coleta da urina dessas éguas e retiravam os estrógenos das éguas, chamados estrógenos conjugados. O Premarin significa estrógenos conjugados. E aí não tinha a menor possibilidade disso dar certo, simplesmente porque não existe a menor semelhança fisiológica entre uma mulher e uma égua. Os hormônios são completamente diferentes. Então, quando você dava hormônios de égua para essa mulher, esses hormônios não se comportavam exatamente como os hormônios bioidênticos, aqueles hormônios endógenos que as mulheres produziam. Mas, para piorar mais ainda a situação, eles associavam um outro medicamento chamado acetato de medroxiprogesterona, que é o Provera, que muitas de vocês também devem conhecer aí, que é um medicamento largamente utilizado, inclusive, pela ginecologia tradicional no Brasil e no mundo também. A indústria farmacêutica, para que ela possa ganhar dinheiro com os investimentos que ela faz, é necessário, é importante que ela tenha patente desses produtos. Porque se a indústria farmacêutica não tiver a patente desses produtos, ela não consegue ganhar dinheiro. Mas é proibido você patentear qualquer substância da mesma forma como ela é encontrada na natureza. Não dá, isso é proibido. E aí o que a indústria fez? Ela pegou a progesterona natural da mulher, modificou quimicamente essa progesterona e transformou aquilo numa droga com efeito hormonal. Ou seja, aquilo ali consegue se encaixar no receptor hormonal, mas como os hormônios mandam a ordem daquilo que eles querem que faça através de uma reação química, se eu modifiquei quimicamente, essa ordem vai ser equivocada. E é justamente aí onde surgem os principais efeitos colaterais desse tratamento, ok? E aí, qual é a diferença que a gente sabe da reposição dos hormônios sintéticos para a reposição hormonal bioidêntica? Lembrando que hormônios bioidênticos são hormônios exatamente iguais àqueles que nós deveríamos estar produzindo, mas não estamos mais conseguindo produzir em quantidades de excelência, ok? E aí, o que depois desse trabalho, o que a ginecologia mundial, não só a brasileira, mundial, ali influenciada pela indústria farmacêutica, começou a fazer? Bom, a indústria farmacêutica pensou logo, a gente não pode mais dar xixi de égua para as mulheres.
mas vamos empurrar ali o acetato de medroxiprogesterona para o pessoal fazer, mas a gente não tem o menor interesse que nem o médico que está prescrevendo aí do outro lado da mesa e nem o paciente que está sendo medicado aqui, a gente não faz questão de que nenhum dos dois entenda muito bem qual é a diferença entre um hormônio sintético e um hormônio bioidêntico. E aí o que eles fizeram? Pegavam uma associação de um hormônio bioidêntico, por exemplo, um estradiol bioidêntico, e misturavam com uma progestina, que seria uma progesterona sintética, tá? E aí davam para essas mulheres. Às vezes eles faziam o contrário. Pegavam um estradiol sintético e misturavam com uma progesterona bioidêntica, normal. E aí lançaram uma série de outros medicamentos, inclusive a tibolona e outros muito mais. E é o que se observou? Que depois de 5 anos de tratamento de reposição hormonal, de terapia de reposição hormonal, como é chamada tradicionalmente, né? As mulheres aumentavam do mesmo jeito essa incidência. A incidência de câncer de mama em 29%, a incidência de infarto de 26%, a incidência de infarto em 29% e a incidência de AVC em 41%. E aí raciocinem comigo aqui, todos vocês. Eu já cheguei a comentar isso com vocês outras vezes. Vamos dar um exemplo. Se uma mulher chega no meu consultório hoje, com 45 anos de idade, com todas essas queixas aí pertinentes à menopausa, e já começando, além dessas queixas aí também, começando a desenvolver aí uma depressão, começando a desenvolver uma hipertensão arterial, começando a desenvolver obesidade. Obesidade é um fator também relacionado a doenças crônicas. E aí eu peço os exames para ela, verifico que ela realmente caiu, seus exames hormonais. Se eu fosse um médico cartesiano, né, iria passar para ela uma terapia de reposição hormonal, dessa que a indústria passa hoje em dia, não estou me referindo a hormônios bioidênticos, e falaria para ela, olha, daqui a 6 meses você volta aqui. Aí ela volta com 6 meses, melhora todos os sintomas que ela tem, volta depois de 1 ano, aí eu vou fazendo a sequência do acompanhamento, e por fim, quando essa mulher volta ao meu consultório aos 50 anos de idade, uma vida inteira para viver pela frente ainda, eu simplesmente viro para essa mulher e falo, olha, a partir de agora, eu não vou poder fazer mais nada para você, tá? Porque a partir de agora, a gente sabe, a literatura mostra que esses hormônios, que essa terapia de reposição hormonal sintética, que ela aumenta a incidência de câncer de mama, de infarto, de AVC, e agora o problema é seu. E agora você vai se virar aí, você vai continuar inflamando, você vai continuar com suas ondas de calor, você vai continuar engordando, vai continuar depressiva, sem libido, com vagina seca, diminuindo o seu colágeno, ficando com rugas. Não me parece ser uma coisa muito justa, né? E a gente sabe hoje em dia que todas as mulheres que têm uma tendência familiar, um histórico familiar para câncer de mama, se elas fizerem essa reposição hormonal sintética, elas aumentam em 26% a incidência de câncer de mama. Se ela não fizer absolutamente nada, ela mantém a mesma incidência natural e para a idade desenvolver um câncer de mama. E se ela utilizar os hormônios bioidênticos, ela diminui, alguns artigos mostram que até em 30% a incidência de câncer de mama.